cantando o hino para glorificar o nome do Senhor Deus. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Livro de Isaías 37, versículo 14 a seguir. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Livro de Isaías, capítulo 37, versículo 14 a seguir. Amém? Amém. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Recebendo, pois, Ezequias as cartas do rei das mãos do... Aleluia. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e levando-as, subiu à casa do Senhor. E Ezequias disse: então Ezequias as estendeu perante o Senhor e orou Ezequias ao Senhor, dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, teus ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe. Assim ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações da sua terra, elevaram no fogo os seus deuses, porque deuses não são, senão obra das mãos do homem, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das tuas mãos, assim saberão todos os reis da terra que só tu, Senhor, só tu és Senhor. Amém? Amém. Todos nós vemos aqui, igreja amada do Senhor, a palavra de Deus nos dizendo a respeito, desse rei chamado Senaqueribe, aleluia, onde ele afrontou ali muitas terras. Amém? Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus nos diz aqui onde ele afrontou ali muitas terras, muitas cidades, ele afrontou ali, e tendo vitória sobre todas elas, porque muitas delas, igreja do Senhor, aleluia, antes era, aleluia, até então não tinha sido ainda da vontade de Deus, deles viverem ali na presença do Senhor. Ali, muitas dessas terras ali, era ali na terra de Judá. Amém? Aonde eles tentaram ali afrontar, amém? E tiveram vitória sobre todas elas, sobre todas aquelas cidades onde eles afrontaram ali, tiveram vitória. Porque ali aquelas cidades adoravam deuses criados pelas mãos de homens, deuses de madeira, deuses de pedra, amém? Aonde eles puderam ali afrontar ali aqueles deuses, afrontar aquelas cidades e tendo vitória sobre elas, amém? Tendo vitória sobre elas. Aí esse rei Senaqueribe falou ali para o povo de Israel, mandou ali um mensageiro dizendo para o povo de Israel ali, amém?
falando para eles que era para eles, Aleluia. né, adorado, e pedindo para eles ali muitos homens e cavalos, amém, para que pudesse ali agregar ali o seu exército. Deus. Aleluia. Onde a palavra de Deus nos diz aqui, igreja do Senhor, aleluia, que Ezequias, ouvindo ali aquelas palavras, entregou ali aquela carta ao rei. E o rei chegou ali, igreja do Senhor, perante o Senhor, e clamou a Deus, dizendo: ó Senhor, nós sabemos que essas cidades que foram abatidas ali por este povo, essas cidades ali não era a cidade que estava atendendo a voz do Senhor, não era a cidade que estava atendendo a voz do Senhor, mas era cidades onde tinham ali muitos deuses feitos de madeira, deuses de cobre. Aleluia. Meu Deus. Aquele rei pôde, igreja do Senhor, colocar diante de Deus ali que este povo não estava afrontando simplesmente ele, mas estava afrontando simplesmente Deus, o Deus vivo, o Deus de Israel. Glória a Deus. Aleluia. E a palavra de Deus nos diz aqui, igreja do Senhor, que ele colocou diante de Deus que este povo estava afrontando a Deus, não estava afrontando simplesmente a ele, não estava afrontando simplesmente aquele povo que estava ali debaixo, né, das mãos dele ali, debaixo do exército deles. E Deus, ouvindo ali, igreja do Senhor, a voz de Ezequias, pôde, igreja do Senhor, colocar ali diante de Ezequias, dizendo para ele: olha, diz para esse povo vir, que esse povo vai batalhar contra mim, não é contra vocês, é contra mim que eles vão batalhar. Diga para eles virem, mas faça simplesmente aquilo que eu digo para vocês, fica diante de mim, fica perante mim, e vocês vão ver o que vai acontecer com este povo. Deus nos diz, igreja do Senhor, que aquele povo ficou diante de Deus ali, se colocou diante de Deus. E a palavra do Senhor nos fala aqui, igreja do Senhor, que aquele povo ficou diante do Senhor ali. Aleluia. Aleluia. E eu digo para nós, igreja do Senhor, nesta noite, que o Deus que nós servimos hoje, Ele não age diferente conosco. Aleluia. Ele não age diferente conosco, igreja do Senhor. Quando nós vemos alguém que quer nos afrontar, que quer nos colocar por terra, que quer nos colocar debaixo dos seus pés, Deus, Ele nos livra, igreja do Senhor, como Deus livrou esse povo. Glória a Deus. Das potentes mãos de Deus. Quando nós estivermos debaixo das potentes mãos do Senhor, a palavra de Deus nos diz, igreja do Senhor, que nossa família não será abalada, não será abatida, nosso povo não será abatido, os nossos filhos, aleluia, nossa esposa, nossos filhos, aleluia, o esposo das irmãs que estão aqui, os filhos, pode acreditar que o inimigo não vai ver do Senhor, enquanto vocês estiverem debaixo das potentes mãos de Deus, debaixo da mão do Senhor, aleluia, pode acreditar, o inimigo não vai ter vitória sobre nenhum de vocês. Jesus. Aleluia. O inimigo não pode, veja o Senhor, de forma alguma, colocar nenhum de nós debaixo dos pés, enquanto nós estivermos debaixo das potentes mãos de Deus. Aleluia. É a palavra de Deus que nos diz aqui, igreja do Senhor. É a palavra de Deus que nos diz aqui, enquanto nós estivermos debaixo das potentes mãos de Deus, nada vai nos acrescentar, nada vai nos atrapalhar. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós vemos aqui, igreja do Senhor, que ele começou a orar ali. Aleluia. Ele começou a orar a Deus. Ó Senhor, eu digo para o Senhor que esse rei afrontou esse povo e pôde com eles, porque eles não estavam servindo o Senhor. Ele estava adorando deuses de madeira, Deus de pau, Deus feito por mãos de homens, mas não estava adorando esse Deus que nós servimos. Aleluia! Que é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Aleluia. Agora nós, igreja, que estamos servindo a esse Deus Todo-Poderoso, nós podemos dizer, quando vier luta, quando vier
alguma coisa contra nós devemos dizer para ele: olha, isso não vai acontecer. Glória a Deus. Olha sobre nós, porque estamos servindo a Deus. Estamos servindo a esse Deus que pode tudo e pode todas as coisas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos, igreja do Senhor, que tem pessoas que passam por coisas inacreditáveis nos dias de hoje. Pessoas que estão servindo a Deus, que passam por coisas inacreditáveis hoje. E é vencedor de Deus, porque estão servindo a Deus. Estão servindo a Deus. Estão servindo a esse Deus que pode tudo, pode todas as coisas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós vemos aqui, igreja amada do Senhor, a palavra de Deus que nos diz aqui, no capítulo 28, porém eu conheço o teu assentar e o teu sair e o teu entrar, e o teu furor contra mim. Aleluia. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, portanto, porei o meu anzol no teu pescoço, no teu nariz, e o meu freio nos teus lábios. E voltarei, e farei voltar pelo caminho por onde vieste. Glória a Deus. Foi isso que Deus falou para ele, igreja do Senhor. Deus falou para ele: olha, eu vou colocar o meu anzol aqui na sua boca. Vou colocar aqui, aleluia, aleluia, pelo caminho, louvado seja Deus, por causa do teu furor contra mim, e por causa da tua arrogância, subirei até os teus ouvidos, voltando, porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio nos teus lábios, e farei que volte pelo caminho por onde vieste. Aleluia. Veja o que Deus falou para ele. Deus falou para ele: olha, eu vou colocar aqui o meu anzol no teu nariz e colocar freio na sua boca e te farei voltar por onde você veio. Para você saber quem é Deus. Para você saber que com este povo você não pode mexer. Esse povo é o meu Deus. Esse povo está clamando a mim, está me buscando. Este povo é o meu povo. Aleluia. Então, igreja do Senhor, esse rei soube com quem ele estava mexendo. Ele não estava mexendo simplesmente com um povo ali que não tinha Deus, que não tinha alguém por ele. Aleluia. Que não tinha, a igreja do Senhor, um Deus por eles. Aleluia. Mas eles tinham, igreja do Senhor, um Deus que é dono de todo o poder. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui, igreja do Senhor, aqui no livro de Salmos, capítulo 37, no versículo 3, que nos diz assim: confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentados. Glória a Deus. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o desejo do vosso coração. Aleluia. Entrega o teu caminho ao Senhor. Aleluia. Confia nele e Ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como o meio-dia. Ele te fará sair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o Senhor que nós servimos, igreja do Senhor. Esse é o Senhor que nós servimos. É o Senhor que nos diz que nós devemos confiar nele. Devemos colocar toda a nossa confiança nele. Aleluia. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o desejo do teu coração. É, Deus. Aleluia. Quantos desejos nós temos, igreja do Senhor? Quantos desejos temos hoje, nos dias de hoje? Aleluia. Louvado seja Deus. E eu acredito que todo o nosso desejo do Senhor vai ser cumprido simplesmente servindo ao nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Todo desejo que nós devemos, servirmos ou desejamos ter, nós poderemos ter somente nas mãos do Senhor. Aleluia. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós vemos aqui, igreja do Senhor, Ele te fará sobressair a tua justiça como o meio-dia. Aleluia. É, grandioso Deus. Louvado seja Deus. A nossa justiça, aleluia, vai sobressair sobre nós, Deus, somente, aleluia, que estivermos servindo ao Senhor. Estivermos servindo a Deus. Aleluia. A palavra de Deus nos diz claro, igreja do Senhor. No capítulo 37, no versículo 25 a seguir, o Senhor fala assim, ó: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência, nem julgamento. Maravilha. Amém? Aleluia. Podemos, igreja do Senhor, aleluia, servir a este Deus Todo-Poderoso. Porque ali o salmista diz assim, eu fui moço e agora eu sou velho, mas eu nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência, nem julgamento. Aleluia. Devemos ficar, igreja do Senhor, maravilhados com isso. Aleluia. Porque nós nunca vimos, igreja do Senhor, aquele que serve a Deus ser desamparado em nenhum momento de nossas vidas. É, Deus. Aleluia. Porque muitas são, igreja do Senhor, as nossas angústias, todos os dias, praticamente todos os meses, temos que passar por uma angústia ou outra. Aleluia. E lembrar que tem um Deus Todo-Poderoso olhando por nós. Aleluia. Lembrar que tem um Deus Todo-Poderoso olhando por nós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas pessoas nós vimos, dizendo aí que tem angústia, isso e aquilo, mas não tem vitória, não vê vitória em suas vidas. Aleluia. Mas nós vemos, igreja do Senhor, que a nossa vitória só está em Jesus Cristo. Aleluia. Não tem um outro, aleluia, que nós possamos dizer, tem vitória em tal coisa, tem vitória no meu salário, ali porque eu ganho bem na firma onde eu trabalho, eu tenho vitória no meu trabalho, tenho vitória entre meus amigos, na minha família, aleluia, porque a nossa vitória só está em Deus. É Deus que nos dá a vitória, igreja do Senhor. Amém. É Deus que nos dá a vitória. Agora nós vemos aqui, igreja do Senhor, esse rei aqui, afrontando, ali Ezequias, afrontando ali, aleluia. Nós vemos aqui que era Deus que estava ali, igreja do Senhor, sobre Ezequias, sobre aquele povo que estava ali, porque Deus não ia deixar aquele povo passar, igreja do Senhor, por tribulação, sabendo que eles estavam ali servindo a Deus. Sabendo que estava servindo a Deus, Deus não ia deixar que eles passassem ali pelas mãos daquele rei, porque aquele rei matava ali o povo, matava crianças, matava mulheres. Chegava ali, que o Senhor fazia ali os jovens ali como servo dele. Aleluia. E Deus não ia deixar que aquele povo passasse por isso. Aleluia. Aleluia. Nós vemos aqui, igreja do Senhor, que Deus ele é um Deus todo-poderoso. Que Deus ele é um Deus que pode tudo e todas as coisas. E nós vemos aqui, igreja do Senhor, que Deus não ia deixar que aquele povo passasse por isso. Agora nós vemos aqui, igreja do Senhor, que esse rei, ele não sabia que aquele povo estava passando, ele estava servindo a Deus. Aleluia. Ele achava que aquele povo ali estava servindo a um Deus de madeira, um Deus que ele pudesse chegar ali e queimasse, ponhasse fogo naquele Deus, jogasse dentro do rio. Aleluia. Estava achando que era pedra, que ele podia chegar e quebrar. Mas esse Deus que nós servimos hoje, é um Deus que pode. Oh, glória! Aleluia. É um Deus que pode, Deus, nos tirar de todas as angústias deste mundo. Esse Deus que nós servimos hoje, Senhor, é um Deus que pode nos livrar de todo mal. Amém. Aleluia. É um Deus que pode nos livrar de todo mal. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E nós cremos, igreja do Senhor, que este Deus que nós servimos hoje, Ele pode, aleluia, nos livrar de todo mal mesmo. Todo mal que nós podemos enfrentar nos dia a dia, em nosso lar, em nosso trabalho, nas ruas. Aleluia. Aleluia. Nós podemos enfrentar todo mal servindo a este Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Onde nós vemos aqui que esse Deus colocou ali, igreja do Senhor, colocou ali as suas mãos, colocando ali as suas mãos sobre aqueles deuses antigos. Eles puderam ali, igreja do Senhor, viver ali,
vencedor, colocando ali o seu exército sobre aquele povo ali, principalmente aquele povo de Israel. Aleluia. Colocando as suas mãos ali sobre o povo de Judá, melhor dizendo. É Deus. Colocando as mãos ali, vencendo todos eles. E a palavra de Deus nos diz que Judá é simplesmente o povo de Deus, mas ele estava afastado de Deus. Estava afastado servindo a deuses estranhos, servindo a ídolos, servindo a imagens de esculturas. E a palavra de Deus nos diz que ele chegou ali e venceu todos eles, todas as cidades, quando eles passaram ali, eles puderam vencer. Ele chegou e falou ali mandou aquela carta ali para o rei, dizendo para o rei colocar ali muitos homens a seu dispor, muitos cavalos ali. Aleluia. Mas a palavra de Deus nos diz que Deus estava por eles. A palavra de Deus nos diz que Deus estava ali por eles. Veja o que aconteceu no capítulo 37, no versículo 37, versículo 37. Aleluia. Assim Senaqueribe, rei da Síria, retirou-se e voltou a habitar inativo. E sucedeu que, estando ele prostrado, na casa de Nisroque, rei seu Deus, Adrameleque e Senaqueribe e seus filhos o feriram a espada e escaparam para a terra de Arábia. E esta Adom, seu filho reinou em seu lugar. Aleluia. A palavra de Deus diz que quando ele voltou ali, igreja do Senhor, que se estendeu ali sobre outra terra ali, a palavra de Deus nos diz que chegaram ali, aquelas pessoas que estavam procurando ele, mataram ele. Mataram ele a espada, a faca. Diz aqui a palavra do Senhor. Diz a palavra do Senhor que ele morreu ali e o seu filho reinou no seu lugar. A palavra de Deus, igreja do Senhor, ela não nos deixa, aleluia, não nos deixa só. A palavra de Deus, quando Deus quer, igreja do Senhor, Ele age. Aleluia. Quando Deus quer, Ele age, Ele habita no nosso meio. Aleluia. Por isso que nós devemos servir a este Deus Todo-Poderoso, igreja do Senhor. Devemos servi-lo com alegria. Servir a igreja do Senhor com alegria, aleluia. Porque o nosso Deus é um Deus que pode tudo, pode tudo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Então nós vemos aqui, igreja do Senhor, que o nosso Deus, Ele pode tudo, pode todas as coisas. E não devemos, igreja do Senhor, nas horas mais difíceis de nossas vidas, nós Glória a Deus. Ficar parado, prostrar. Amém? Aleluia. Parar. Aleluia. Ficar prostrado diante das coisas que vêm ao nosso encontro. Nós devemos servir a Deus e se alegrar por estar debaixo das mãos desse Deus Todo-Poderoso. Devemos se alegrar, igreja, porque esse Deus pode tudo, pode todas as coisas. Devemos estar, igreja, de pé, parado perante esse Deus Todo-Poderoso, servindo a Ele com alegria, servindo a Ele com cânticos, servindo a Ele, igreja do Senhor, com louvor. Aleluia. Porque este Deus que pode tudo, esse Deus que pode todas as coisas, Ele pode nos livrar, igreja do Senhor, do maior da batalha que nós podemos enfrentar. Aleluia. Ele pode nos livrar. O inimigo pode se levantar, igreja do Senhor. Aleluia. Pode se levantar e nós estivermos debaixo das potentes mãos de Deus, nada vai nos acontecer. Nada vai nos acontecer. Aleluia. Nossos filhos, amém? Pode sair, pode, por aí afora, que Deus está protegendo ele por intermédio de nossas orações. Por intermédio de nossas orações. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Às vezes pode acontecer alguma coisa com ele, mas Deus não deixa o inimigo tirar a vida dele. Deus. Preço. Deus não deixa. Pode acontecer alguma coisa com ele para ele se voltar mais para Deus. Mas para o inimigo tira a vida dele de forma alguma.
Aleluia. Louvado seja o Senhor. Bendito é o nome do Senhor. É. Aleluia. Eu gostaria, meia igreja do Senhor, de convidar aqui à frente o nosso irmão pastor, amém? Amém. Aleluia. Para dar encerramento do trabalho do Senhor nessa noite. Aleluia. Amém, gente? É. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Prazer.